Então, pessoal, voltando aqui, nosso segundo vídeo desse primeiro e-book, onde nós estamos falando sobre os conceitos básicos e os recursos de produção. Nós vamos falar agora nessa aula, dar um foco em bens econômicos. Falando só um pouco mais sobre as necessidades da sociedade, eu contextualizei um pouco nessa relação. E as necessidades da sociedade, elas são originárias dos indivíduos, e são coletivas e ou públicas, né? Mas a origem da necessidade vem lá do indivíduo. Podemos destacar as necessidades de transporte, como as coletivas, e as públicas podemos destacar a ordem pública, a política e a educação. Foi esse contexto que eu dei aqui para vocês, tá? Seguindo um pouco mais, nós já adentramos aqui nos tipos de bens, os bens econômicos, tá? Nós vamos ver que existem os bens econômicos e existem também os bens livres. E os bens econômicos são esses que a gente vai detalhar um pouco mais, tá? Contextualizei da seguinte forma. Podemos dizer que de forma geral, tá? Podemos dizer de forma geral que bem é tudo aquilo que permite satisfazer as necessidades humanas de forma direta ou até mesmo de forma indireta, certo? Então a gente tem esse contexto. Os bens eles vão receber as seguintes classificações. Primeira relação de classificação dos bens, nós vamos ter os bens livres e os bens econômicos. Os bens econômicos a gente vai detalhar um pouco mais, mas vamos para o contexto entender o que são os bens livres. Os bens livres são aqueles cuja quantidade ela é ilimitada, certo? Então não existe a escassez aqui e que podem ser obtidos sem nenhum esforço na natureza, certo? Então elas podem ser obtidas na natureza. Exemplo: a luz solar, o ar, o mar, esses são bens que não possuem preços. Por isso, esses bens, né, eles não existe escassez, não tem preço, certo? Então ele não está relacionado ao nosso foco principal, que é a relação econômica, a avaliação dentro do sistema econômico, certo? Então fica um conceito somente para vocês saberem diferenciar. Agora a gente vem para os bens econômicos. Quais são os bens econômicos? São relativamente escassos. Então, quando eu falo em bens econômicos, eu estou falando em relação de escassez, porque eu passo a ter uma necessidade de gerenciamento dessa escassez. Aí é que se forma a relação econômica, tá bom? Tem valor no mercado e supõe a ocorrência de um esforço humano para obtê-lo. Exemplo: um carro, um computador, um celular, várias outras coisas, tá bom? Os bens econômicos, eles ainda recebem outras classificações. Nós vamos ter os bens econômicos classificados como os bens materiais e também classificados como bens imateriais ou serviços, certo? Vamos dar um foco agora aos bens materiais. Bens econômicos e bens materiais. Então são duas classificações. Além de ser classificado como bem econômico, ele é subclassificado como bem material. Como o próprio nome já diz, são todos aqueles de natureza material que podem ser estocados e são tangíveis. Então já consigo caracterizar a relação de um bem material para um bem imaterial. Porque o bem imaterial ou serviço é tudo aquilo que é intangível, tá? Necessitou sim de um esforço para adquiri-lo, tá? Mas ele é intangível. Então a gente tem essa diferenciação aí. Alguns exemplos de bens materiais: roupas, alimentos, livros, televisores, várias outras coisas. Tá bom? Exemplos de bens imateriais ou bens de serviços. Quais são esses exemplos? Serviço de um médico, consultoria, consultoria de um economista, serviço de um advogado,
que acabam no mesmo momento da produção e eles não podem ser estocados. Eles não podem ser estocados porque eles são intangíveis, ok? Então, conseguiram diferenciar aí, né? Todos os bens materiais e imateriais, eles são bens econômicos. Já são a subclassificação dos bens econômicos. Bacana? Na sequência, nós temos ainda mais subdivisões, tá? Os bens materiais, eles ainda vão receber outras classificações extras. Quais são? Os bens materiais, eles podem ser chamados de bens de consumo ou bens de capital, tá? O que são os bens de consumo? São aqueles usados diretamente para a satisfação das necessidades humanas, tá? Então, ele ali é como se fosse uma relação final, cliente final. É ali onde ocorre o consumo, tá certo? Por isso que é chamado de bens de consumo. Quais são as identificações? Carros, móveis eletrodomésticos, gasolina, alimentos, cigarros. Esses são bens de consumo, que também podem ser subdivididos em de consumo os duráveis e os não duráveis, tá certo? Então, já cabe também outra classificação aqui dentro de bens de consumo, tá certo? Então, pegando lá do início, eu vou ter, eles são bens econômicos, eles são bens materiais, eles são bens de consumo e podem ser duráveis e não duráveis. Certo? Então a gente tem várias classificações aí para um mesmo bem, tá bom? Bens de capital são aqueles utilizados no processo produtivo, ou seja, bens de capitais são os que permitem a produção de outros bens. Quais são os exemplos? Equipamentos, computadores, edifícios, as instalações, tá certo? São todos bens de capital. Bacana? Os bens de consumo ou de capital, eles ainda vão receber outra classificação. Eles podem ser classificados como bens finais ou bens intermediários. Acompanha aí, ó. Bens finais, eles são bens acabados, pois já passaram por todas as etapas de transformação possível. Já é lá o produto final do cliente final também, tá? Bens intermediários são bens que ainda estão inacabados, tá? Estão inacabados e que precisam ser transformados, tá? Para atingir a finalidade principal. Quais são os exemplos? Aço, vidro e borracha que são usados na produção de carros. Então eu tenho aí ali um bem que é intermediário, que ainda vai receber um próximo processamento para se transformar em bem final. Ok? Na sequência, nós temos ainda falando sobre os bens econômicos, eles podem ser também classificados como bens públicos ou como bens privados, certo? Mais classificação dos bens. Quais são os bens públicos? Bens públicos vão ser aqueles exclusivos e não deputáveis. Referem-se ao conjunto de bens fornecidos pelo setor público, tais como transporte, segurança, justiça, etc. Tá? Então, toda essa relação, todos esses exemplos, eles podem ser configurados aí como bens públicos, ok? Bens privados são aqueles que são exclusivos e deputáveis, tá? Produzidos e possuídos privativamente, né? De forma privada. É para aquela pessoa. É um bem privado, tá? Quais são os exemplos? A televisão, o carro, o computador. Uma pessoa compra um computador, ela compra para ela. A pessoa, né? É relação privada aí, tá bom? É um bem pessoal, ok? E antes de detalhar sobre os fatores de produção, né? Vamos falar um pouco sobre serviços. Serviços que são bens imateriais, né? O trabalho ele não é destinado à criação de bens ou objetivos materiais, ele pode visar a produção de serviço. Então, quando ele não é destinado à criação de bens, tá?
e objetos materiais, eles podem visar a produção de serviços. Os serviços também se destinam a satisfazer as necessidades humanas. Eu coloquei aí alguns desses serviços, tá? Eu posso identificar aqui, por exemplo, como uma consultoria. É uma necessidade humana, é a necessidade lá do proprietário de X empresa, tá? Serviços de advogado também é um bem material, é um intangível que eu classifico finalmente como serviço. E peça teatral também pode ser considerada como uma necessidade humana, certo? E classificado também como serviço porque ele é tangível, certo? Não são estocados, tá? Um serviço vai ser, contextualizando um pouco mais a relação de serviço. Um serviço é um produto da atividade humana que satisfaz uma necessidade. Ele pode assumir forma sem assumir a forma de material, ok? Então, agora falando diretamente sobre os fatores de produção, nós temos o seguinte. O que são os fatores de produção? Tratam-se de recursos ou elementos básicos utilizados na produção de bens e serviços. São eles a terra, o trabalho e o capital, certo? São elementos que tornam possível a existência da produção. Então, os fatores de produção são elementos que vão dar possibilidade à produção em si. Bom, que nós classificamos inicialmente como terra, trabalho e capital. Vamos detalhar cada um desses na sequência do nosso e-book. Ana, então vamos lá. Falando um pouco sobre o fator de produção terra. Todos os recursos naturais são incluídos nesse elemento terra, sejam aqueles que estão acima ou abaixo dela, acima ou abaixo da terra. Desta forma, as florestas, as minas, o ar, a energia são englobados nesse conceito, tá bom? Então são alguns fatores aqui de produção. Trabalho é denominado como os recursos humanos, tá? Eu tenho a necessidade humana para desenvolver determinado serviço, determinado bem. Fazem parte dele as horas de trabalho na produção e também o conhecimento, a técnica e as capacidades de quem está envolvido no processo. Então é muito mais do que a relação apenas humana, certo? É a relação direta humana e também a relação indireta no desenvolvimento de processos que possibilitam a produção. Ok? Viemos agora, próximo nós temos capital, tá? Fator de produção capital. O que é esse fator de produção capital? Refere-se ao conjunto de elementos materiais que apoiam a produção. Alguns exemplos: as máquinas industriais, equipamentos de informática e de telecomunicações, meios de transporte, instalação, vários e vários outros exemplos nós podemos dar aqui. Bom, falamos já sobre os fatores econômicos e vamos falar agora sobre os agentes econômicos, tá? Os agentes econômicos são pessoas de natureza física ou jurídica que, através das suas ações, contribuem para o funcionamento do sistema econômico, certo? Então, nós vamos ter uma subdivisão aqui em 3 pontos principais. E esses pontos principais são empresas, família e governo. Vamos ver os 3 agora, conceituar esses 3 pontos, tá bom? Empresas inclui todos os agentes encarregados de produzir e comercializar bens e serviços, ligados por sistemas de informações e influenciados pelo ambiente externo. A produção se dá pela combinação dos fatores produtivos adquiridos junto às famílias. Quando eu faço essa relação junto às famílias, é para suprir as necessidades das famílias. Então, a origem do que deve ser demandado, né, do que deve ser produzido, na verdade, ofertado pelas empresas, vem lá do surgimento da demanda quando a gente fala lá em família. Okay?
relação individual lá, relação de família. E família inclui todos os indivíduos, tá? E unidades familiares da economia e que no papel de consumidores adquirem os mais diversos tipos de bens e serviços para o atendimento de suas necessidades. Então a origem da demanda acontece lá na família, tá? E existe a necessidade de oferta desses produtos. E o último agente econômico que nós temos é o governo, né? Que vão incluir todas as organizações que de forma direta ou indireta estão sob o controle do Estado, tá? Sejam nas esferas federais, estaduais ou municipais. Bacana? Seguindo um pouco mais, nós temos o questionário. Nesse questionário vocês vão solucionar aí essas questões, e essas questões vão dar a possibilidade de vocês revisarem esses conceitos básicos, tá? da nossa disciplina de fundamentos. Bacana? Então peguem aí, respondam a esses questionamentos, enxerguem na verdade esses questionamentos dentro aí do cenário regional. Eu coloquei essas questões baseadas no cenário regional para vocês verificarem que quando nós falamos sobre os fundamentos da economia, nós estamos falando sobre coisas cotidianas, sobre coisas que estão acontecendo no dia a dia da nossa região, da nossa cidade. Bom, bacana? Então, finalizo aqui. Vamos para a conclusão, só para fechar aqui esse e-book, tá? Então, o que foi que nós apresentamos? Nós apresentamos os conceitos básicos de economia e recursos de produção. Nós detalhamos as necessidades dos participantes do ciclo econômico, bens econômicos e os serviços, né? E foram conceituados também os agentes econômicos, tá? Esse, repetindo para vocês, esse é o primeiro e-book de uma série de 5 que vão compor a nossa disciplina de Fundamentos da Economia, tá bom? Então aguardem os próximos e-books. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, valeu!